peço total atenção agora nesse momento para o que você está fazendo, porque você vai precisar entender o que aconteceu, porque a gente tem novidade. Caso você não lembre desse caso, eu vou relembrar tudo agora. Nerivaldo José de Mendonça Júnior. Ele estava na garagem de casa no dia 4 de fevereiro de 2020, quando um homem em uma moto, sem falar nada, já chegou atirando. De acordo com a polícia, a vítima não tinha passagem criminal, nem envolvimento com drogas. A suspeita é de que a esposa de Nerivaldo, este homem que morreu, teria envolvimento com o homem que encomendou o crime. Tudo foi revelado depois de uma quebra do sigilo telefônico que mostra que a esposa de Nerivaldo e o suspeito de ser mandante do assassinato mantiveram contato telefônico no dia do crime, inclusive minutos antes da execução. Depois dessa ligação entre os amantes, o mandante do crime fez 7 ligações para o número utilizado pelo atirador, sendo 4 antes do crime, dos disparos, e 3 logo depois. Deu para vocês entenderem. São 3 pessoas envolvidas: a esposa da vítima, o amante e o atirador. Agora, neste exato momento, acontece o júri popular dos 3 envolvidos: o atirador, o mandante e a amante, que era a esposa da vítima. Ao vivo, Vinícius Mecenas vai nos contar os desdobramentos deste julgamento. Boa noite, Vinícius. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, como você bem adiantou, né, esse júri popular começou ainda na última terça-feira. O desdobramento ele deve ser ainda essa noite, onde 3 pessoas estão sendo acusadas. A Priscila, né, como você bem destacou, que é a então companheira da vítima, o Nerivaldo, o seu amante, né, que à época ficou definido isso, né, inclusive provado pela própria fala desse homem, e também o próprio atirador, né, responsável por efetuar os disparos que atingiu, portanto, a vítima. Nesse momento eu estou aqui reunido, né, com a bancada, né, que acabou de sair um pouco aí do júri popular, desse julgamento, para estar falando um pouco mais desses desdobramentos e o que a gente se espera, né, portanto, em relação a esse desfecho final. Bom, inicialmente eu queria conversar com a própria promotoria, né, a promotora de justiça, a Isabel Prazeres, para entendermos, porque foi um crime que aconteceu lá em 2020, né, 4 anos depois. A gente já espera que, portanto, tenha essa sentença, e a gente queria entender nesse primeiro momento, promotora, qual que é o entendimento da promotoria, do Ministério Público em relação a esse caso. Boa noite para você. Boa noite, Vinícius, boa noite a todos, a todas. O Ministério Público sustentou hoje, nesse terceiro dia de julgamento, os termos da pronúncia e da denúncia, no sentido de que, de fato, houve, pelos 3 réus mencionados, um crime doloso contra a vida, um homicídio qualificado pela futilidade, bem como pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, o senhor Nerivaldo. Então, nesse sentido, o Ministério Público, diante de tantas provas robustas da autoria e materialidade delitiva, sustentou a condenação dos 3 réus pelo crime por eles praticado. O processo é esse mesmo? A gente percebe que foram quase 4 anos. Demora tudo isso, de fato, para estar arrecadando todas essas provas, para que, de fato, vocês tomem a decisão final? Vinícius, eu não posso dizer que é normal, mas é comum que haja uma demora entre a data do fato e o julgamento, principalmente quando o feito envolve uma complexidade maior, que é como o caso de hoje, visto que são 3 réus, uma vítima que ficou debilitada, um tempo internada. No início das investigações, os réus negaram completamente a autoria. Então, de fato, havendo ali também uma produção de prova técnica, há uma demora maior para concluir as investigações. Além disso, durante o transcurso processual, observamos também que, diante da complexidade, existem mais testemunhas, mais informações que são acrescidas durante a instrução processual, e por isso, nessa fase, após a instrução pronúncia, há também a questão do julgamento, sendo comum a questão do adiamento em razões do próprio processo. A senhora falou principalmente em relação a essas provas, que é importante, né, passar literalmente, como a gente fala, o pente fino. E um dos momentos que acabou chamando bastante atenção, principalmente da nossa central de jornalismo, é a questão da quebra de sigilo telefônico. Foi crucial?
Sim, Vinícius. Não foi a única prova que nós levantamos, mas, de fato, a prova técnica sempre é extremamente importante, principalmente quando estamos diante de jogadores leigos, como é o caso dos jurados. Então, nesse sentido, nós tivemos a quebra de interceptação telefônica, quebra de sigilo, e diversas provas foram angariadas em relação a isso, que fortaleceu a tese acusatória que se manteve do início ao fim. Muito obrigado por sua participação, tá? Eu vou começar agora a falar com os advogados das partes, né? Seja da vítima, que é com quem eu falo agora, mas também da então companheira, do homem que é tido como amante e também do responsável por efetuar os disparos. Comigo aqui agora está o Aurélio Belém, que é advogado de Nerivaldo, e nesse primeiro momento, né, deixando um pouco de lado aqui a questão do julgamento, eu queria entender como é que está ele hoje, porque ele sobreviveu a esse atentado, mas infelizmente sofre com todos esses danos, né, Aurélio? Boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. O Nerivaldo, felizmente, sobreviveu. Não era essa a vontade dos réus, né, que agiram decisivamente para lhe tirar a vida. Não conseguiram tirar a vida, graças a Deus, mas ele hoje enfrenta sequelas gravíssimas. O seu lado esquerdo por completo paralisado, cognição prejudicada, extremamente dependente de sua mãe, toma 24 comprimidos por dia, uma vida extremamente dependente, perdeu a sua autonomia e assim será até o fim da sua vida. E quando a gente fala em relação a esse julgamento, qual que é a expectativa de vocês em relação a essas sentenças para os demais réus? Na condição de advogado da vítima, tenho a certeza a missão foi cumprida. Né? Ao longo de 3 dias, né, nós repetimos as provas produzidas durante a instrução, debatemos com urbanidade, acusação, defesa, Ministério Público, e foi um júri que se desenrolou com civilidade, porém com combatividade. E só fez reforçar o convencimento deste advogado e de tantos outros com quem conversei, da certeza absoluta da necessidade da responsabilização penal dos 3 réus. O bárbaro crime que foi cometido precisa de uma resposta. Todas essas pessoas, inclusive, o que chama atenção, viu, Mariana, é que elas afirmam, a Priscila afirma, dito era a então companheira, o Lucas, né, afirma que de fato ele era amante dela, e o Rosivaldo, ele inclusive destacou, né, que foi responsável pelos disparos, mas deu algumas justificativas. Com tranquilidade, porque os réus confessaram sua participação, inclusive confessaram, um deles, o Lucas, questionado por este advogado, confessou inclusive estar arrependido. Né? Então, é a tranquilidade de quem está do lado da verdade. Né? 2 réus, tanto o Lucas quanto o Rosivaldo, confessaram a participação, e as outras provas técnicas, testemunhais, com cruzamento de dados, indicam a evidente e inegável participação da ex-esposa da vítima, a Priscila. Enquanto esse tempo todo eles respondiam de liberdade, estavam soltos? Ficaram presos boa parte do processo e foram soltos justamente pela morosidade da tramitação do processo. Essa foi a única causa de sua liberdade. Não foram soltos por merecerem, por falta de necessidade da prisão, desfundamentação, nada disso. Apenas porque chamamos de excesso de prazo. E aí é cumprimento de lei. Né? Eles foram soltos e hoje certamente receberão o veredicto que eu tenho a expectativa e a absoluta certeza que será de condenação. Perfeito. Muito obrigado também por sua participação. Também aqui ao lado dele está o assistente, né, de acusação. Deixa eu começar agora a falar com o Leosvaldo Santos, que é advogado de Priscila, então companheira do Nerivaldo. Para entendermos, Leosvaldo, qual foi a base que você teve em relação à defesa da Priscila? Boa noite para você. Boa noite, Vinícius. A base foram as provas juntadas aos autos que, a nosso ver, elas convergem em favor da inocência da Priscila, porque, embora algumas técnicas, outras testemunhais, não são capazes de ligá-la ao fato. Em relação também ao que foi dito, a Priscila já foi ouvida também, o senhor também já fez a sua defesa? Sim, ela já foi interrogada, já fizemos a nossa sustentação, estamos aí na expectativa de absolvição. Inclusive nas declarações da própria Priscila, na sede policial, né, que diz inclusive durante esse processo aqui de julgamento, disse que ela não teria saído da residência, que fica lá no município de Nossa Senhora do Socorro, na manhã que aconteceu esses fatos. E a ligação, né, do seu número foi realizada do bairro Cidade Nova.
Como é que você explicou, né, no caso, nesse sentido? Olha, a Priscila estava na residência no momento do fato. Agora, eu não conheço essa prova que demonstra que o telefone dela estava aqui ou ali, porque nunca foi visto, nunca foi tido de forma diferente, ela estava lá. E a Herbes, né, que foi aplicada pela Polícia Civil, não, do sigilo telefônico. Não, a Herbes é a estação rádio básica que faz a localização do telefone. E ela não pegou o telefone da Priscila, foi só em relação aos demais. Entendeu? Deixa eu então conversar agora com o Fábio Trindade, advogado de Lucas, que é a pessoa que tinha um relacionamento extraconjugal. O Fábio, inclusive, ele já foi... O Fábio não, desculpa. O Lucas, ele, né, já foi ouvido, você também já deu sua defesa. Qual que é a versão que você dá com base na defesa do Lucas? Pronto. Boa noite a todos, boa noite Vinícius, boa noite a todos. É o seguinte, o Lucas, em nenhum momento, ele omite esse relacionamento, certo? O Lucas, inicialmente, passou a conviver, a ter um relacionamento com a senhora Priscila, desconhecendo essa relação marital que ela tinha com o Nerivaldo. Ele não conhecia, né? E desse desconhecimento passaram a nutrir um certo afeto, certo? E aí ele teve conhecimento que a Priscila estava para se separar, o Nerivaldo, segundo consta nos autos, ele não aceitava a separação e ele perseguia a Priscila, ele colocou um rastreador no veículo da Priscila, ele ia diversas vezes na casa do Lucas. O Lucas, por ser caminhoneiro, por diversas vezes foi ameaçado, ele jurou de morte o Lucas por diversas vezes, juramento esse que não foi trazido por ele, mas que foi trazido pela irmã dele, né? A irmã dele traz ao processo o conhecimento prévio de que o Nerivaldo teria inclusive contratado um terceiro para tirar a vida de Lucas, porque ele não aceitava, ele acreditava que tirando Lucas, né, retirando a vida dele, voltaria com o seu relacionamento, né? Entretanto, diante dessa troca de ameaças, o Nerivaldo, ele inclusive não teve a cautela e externou essas ameaças para terceiros esses que trabalhavam com o Lucas, que seria o Rosivaldo. Rosivaldo foi ameaçado, impedido de trabalhar e de forma voluntária e consciente disse que iria lá conversar. Mas indícios de que o relacionamento era conturbado? Muito conturbado. Inclusive a própria Priscila disse que já era agredida por diversas vezes, que tentava sair de casa e era impedida. Era uma dependência financeira, uma dependência econômica, tinham 2 filhos, entendeu? Era uma pessoa que estava inserida também naquela situação familiar deplorável, né? E por isso, inclusive, foi esse o motivo dela ter esse amante, entendeu? E ele não aceitava, ele perseguia e ameaçou, e o Nerivaldo, infelizmente, né, diante dessas ameaças, foi visitado uma certa vez por Rosivaldo para tentar apaziguar, segundo o mesmo, essa situação. E acabou que entraram em vias de fato e aconteceu o pior, onde ele se encontra hoje. Infelizmente, até a defesa concorda, né, que o estado que ele se encontra hoje é um estado que causa um clamor, uma certa preocupação. Mas que eu não posso tirar também, entendeu, a possibilidade de que o próprio Nerivaldo foi quem procurou. O Nerivaldo iniciou a busca, as ameaças, isso está devidamente comprovado, né? Assim, diferentemente do Ministério Público, assim, da acusação, a defesa entende, sim, a defesa de Lucas entende que existe a absolvição, a possibilidade de absolvição, assim como do Lucas, da Priscila, e que, inclusive, o Nerivaldo, ele retira o Lucas e retira a Priscila de qualquer situação. Ele disse, fui lá porque fui ameaçado, e fui armado porque ele já veio ameaçar com arma, fui até a casa dele. Então, assim, ele disse que Lucas não tinha ciência alguma de que ele procuraria o Nerivaldo armado. Fábio, também muito obrigado por sua participação. Bom, Mariana, nós falamos, né, com todas as partes, ou melhor, quase todas, no primeiro momento com a promotoria, para entendermos esse protocolo, né, do julgamento, demorou demais, cerca de 4 anos. Conversamos com Aurélio Belém, que é o advogado da vítima, do Nerivaldo. Falamos com Leosvaldo, que é o advogado da Priscila, a então companheira da vítima. Com Fábio Trindade, esse último agora, que é o advogado de Lucas, o amante que tinha esse relacionamento extraconjugal com a Priscila. Só faltou o advogado do homem que é apontado como autor dos disparos. Ele, né, de acordo com algumas informações que eu acabei recebendo aqui, ele confessa que ele atirou
contra Nerivaldo. Tiros esses que acabaram acertando na região da cabeça, e foi por conta disso que ele está nessa condição de saúde hoje com várias complicações. Nós não conseguimos falar com o advogado do Rosivaldo porque nesse momento ele está fazendo a sua defesa durante o julgamento. Essa defesa que pode durar mais aí uma média de 5 minutos, que a previsão era para se encerrar agora a partir das 7 da noite, e a partir daí a juíza da sessão ela deve aí começar, portanto, a ouvir o júri popular, que são as pessoas que fazem, portanto, todo o apanhado, para aí dar a sentença. A gente vai acompanhar esse caso e qualquer novidade a gente volta a trazer ao longo da nossa programação. Eu volto com você. Exatamente, Vinícius. Se até às 7h10 já tiver finalizado, chama a gente que nós vamos ao vivo com você.